Escolhidos, existem 5 sinais claros de que os anjos estão ao seu redor. Esses são sinais das atividades dos anjos. A Bíblia nos diz em Hebreus que estamos rodeados por uma inumerável companhia de anjos, embora invisíveis para nossos olhos naturais. Esses mensageiros divinos enviados por Deus estão ativamente ministrando em nosso favor nos bastidores. Neste vídeo, vou revelar a você 5 sinais sutis para saber se você está na companhia dos anjos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Sinal número 1. Calor físico incomum. O primeiro indicador de que os anjos estão com você é quando você sente um calor físico incomum enquanto ora ou adora. Você pode sentir calor fluindo pelo seu corpo ou uma sensação de calor envolvendo você. Nas Escrituras, certos anjos, como os serafins, são associados a esses seres ardentes, refletindo sua paixão ardente por estar na presença de Deus. O nome serafim vem da palavra hebraica sarap, que significa literalmente queimar ou arder. Agora você pode estar se perguntando se isso poderia ser realmente a presença manifesta do Espírito Santo em vez de anjos, e a resposta é absolutamente sim. A presença manifesta do Espírito Santo também frequentemente traz calor sobrenatural, mas precisamos reconhecer que os anjos frequentemente acompanham a obra do Espírito. Eu adoro como o profeta Daniel descreveu um encontro angelical que teve, dizendo que o corpo do anjo era como berilo, seu rosto como o aparecimento de relâmpago, seus olhos como tochas acesas. Assim, os olhos flamejantes deste ser angelical trouxeram um calor sobrenatural intenso, que ele percebeu quando entrou em um louvor apaixonado, adoração e oração a Deus. Os anjos se reúnem ao redor e a atmosfera espiritual muda perceptivelmente. Nossos corpos físicos detectam essa mudança como um calor incomum. O que percebemos como calor ou fogo é na verdade apenas o subproduto físico do aumento da atividade celestial ao nosso redor. Portanto, da próxima vez que você sentir essa queimação, esse fogo durante os momentos de oração ou adoração, reconheça que há anjos serafins ardendo em adoração ao redor do trono de Deus, junto com você. Sinal número 2. Alegria espontânea. Um segundo sinal de que os anjos estão bem ao seu lado é quando você experimenta subitamente alegria borbulhante ou leveza de espírito durante os tempos de oração. Em Lucas, capítulo 2, um anjo aparece a pastores anunciando o nascimento de Jesus, dizendo que trouxe boas novas de grande alegria. Deus frequentemente envia seus mensageiros para trazer alegria sobrenatural. Então, quando você sente alegria inesperada ou exaltação sem motivo aparente, pode muito bem ser uma visitação angelical. Os próprios anjos são frequentemente seres alegres. Quando Sara engravidou de Isaque, apesar de sua idade avançada, ela declarou que Deus lhe trouxera riso. De fato, o nome Isaque em hebraico significa literalmente riso. Essa alegria sobrenatural foi evidência da visita dos anjos com notícias. O Salmo 16:11 nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, quando os anjos se aproximam anunciando revelações do céu, seu reino começa a se fundir com o nosso. Temporariamente experimentamos medidas de sua alegria e bem-aventurança celestiais. Lembre-se de Lucas 10. Depois que os discípulos retornaram da expulsão dos demônios em nome de Jesus, diz que eles voltaram com alegria por terem os espíritos malignos submetidos a eles. Da mesma forma, encontros próximos com os anjos podem trazer alegria e celebração espiritual repentina. Então, se você alguma vez sentir alegria borbulhante ou leveza surgir espontaneamente durante os momentos de oração, reconheça que os anjos provavelmente estão bem ali com você. Tire um tempo para se deliciar com a alegria deles como mensageiros de Deus para você. É hora de celebrar o que o céu está fazendo.
Sinal número 3. Força transbordante. O terceiro indicador de que os anjos estão ao seu lado é quando você recebe força e capacitação incomuns durante a oração. Isso já aconteceu com você, onde você começa exausto, lutando apenas para manter os olhos abertos. Mas então, à medida que você se entrega à oração, você de repente se sente fortalecido, energizado e alerta. Isso espelha perfeitamente o que aconteceu com Jesus em Lucas 22:43, onde diz que então um anjo apareceu a ele do céu para fortalecê-lo. Quando os anjos apareceram enquanto Jesus se angustiava em oração intensa, eles renovaram e empoderaram seu corpo físico. Não mais exausto, ele agora estava fortalecido sobrenaturalmente para cumprir seu propósito. Quando você sente sua exaustão evaporar e a força surgir em seu lugar, é evidência de que os anjos chegaram à cena. Deus os despachou naquele exato momento para refrescar e renovar você para a missão à frente. É importante notar que quando o anjo fortaleceu Jesus em sua hora de necessidade, as Escrituras revelam que seu suor era como grandes gotas de sangue. Sem dúvida, Jesus tinha entrado em uma intensa guerra espiritual enquanto ele orava. Da mesma forma, quando você se sente poderosamente capacitado e fortalecido no meio da luta, é porque os anjos estão fortalecendo você para a batalha. Você não está sozinho em seus triais mais difíceis. Os reforços do céu vieram para guiá-lo através disso. Mesmo quando seu jejum de 3 semanas deixou você completamente exaurido, os anjos podem de repente fortalecê-lo para a vitória, como nos lembra Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sinal número 4. Vislumbres de luz. O quarto sinal de que os anjos estão bem ao seu lado é quando você percebe uma luz sutil com os olhos fechados durante a oração. Na Escritura, os anjos frequentemente são descritos como seres resplandecentes, radiantes, brilhando com luz. Em Mateus 28, o anjo que aparece no túmulo vazio de Jesus é descrito como parecendo relâmpago. Sua luminosidade deslumbrante está além do que podemos compreender completamente. Quando essas criaturas angelicais brilhantes se aproximam de você, você pode perceber lampejos de sua luminosidade, mesmo com os olhos naturais fechados. Isso não é imaginação, mas uma percepção da realidade espiritual da presença dos anjos, embora invisíveis. Salmo 104:2 diz que Deus se envolve em luz. Os anjos que habitam perpetuamente em sua gloriosa presença brilham com essa mesma luz radiante. Quando os anjos se aproximam de você, seu brilho ofuscante se sobrepõe ao nosso mundo, e você percebe traços fracos de sua luz com os sentidos naturais. Da próxima vez que você estiver se desligando das distrações naturais para orar profundamente com os olhos fechados, esteja atento a quaisquer lampejos, flashes ou percepções sutis de luz. Esses vislumbres breves provavelmente sinalizam visitações celestiais em progresso. A luz que você percebe não precisa ser um clarão de brilho intenso. Mesmo traços fracos e cintilações são altamente significativos. Sinal número 5. Manifestações físicas. O quinto sinal de que os anjos estão bem ao seu lado é quando você realmente percebe manifestações sobrenaturais, mesmo com seus sentidos naturais. Às vezes, os anjos se materializam parcialmente ou até assumem algum tipo de forma física que é visível, audível ou tangível para nós. Pense em Gênesis 18, quando Abraão teve um encontro onde 3 anjos apareceram parecendo homens físicos. Abraão os viu com seus olhos naturais, conversou com eles e até preparou comida para eles comerem. Ou lembre-se de quando Eliseu orou para que os olhos de seu servo se abrissem em 2 Reis, capítulo 6.
O servo imediatamente viu o lado da montanha cheio de cavalos e carros angelicais ardentes que antes lhe eram invisíveis. Porque os anjos são seres espirituais. Eles podem escolher se manifestar de maneiras físicas parciais ou limitadas dentro de nosso mundo natural. Você pode ouvir um anjo falando audivelmente a mensagem de Deus para você. Quando os anjos se manifestam dessa maneira sobrenatural, nossos sentidos físicos agem como antenas espirituais, captando o que está acontecendo no reino invisível ao nosso redor. Quando você percebe esses sinais e manifestações angelicais, responda louvando a Deus em alta voz por enviar seus mensageiros santos para ministrar a você. Leia as Escrituras afirmando a existência deles e seu papel como ajudantes celestiais. Então, faça suas petições conhecidas para que Deus instrua os anjos sobre como ajudá-lo em conformidade com sua vontade perfeita. Lembre-se de esperar silenciosamente às vezes, com um coração expectante, ouvindo para ouvir mensagens personalizadas que os anjos podem entregar diretamente do trono de Deus. Acima de tudo, não recue com medo ao sentir a atividade angelical, mas entre com fé e reverência, agradecendo ao Senhor por confirmar sua presença constante e assistência sobrenatural. Os anjos são seres espirituais enviados por Deus para proteger e guiar os seres humanos em suas jornadas terrenas. Sua atuação é sutil e poderosa ao mesmo tempo, manifestando-se de diversas formas para aqueles que têm olhos para ver e coração para sentir. A proteção angelical é como um manto invisível que nos envolve nos momentos de perigo e incerteza. Muitas vezes, situações que poderiam resultar em acidentes graves são evitadas de maneira inexplicável. Isso acontece porque os anjos estão vigilantes, prontos para interceder quando necessário, ainda que não os vejamos fisicamente. Além da proteção física, os anjos também oferecem livramentos espirituais e emocionais. Quando nos sentimos perdidos ou desanimados, eles nos trazem conforto e paz interior. Suas mensagens vêm de maneiras diversas, através de sonhos, intuições, sinais no cotidiano ou até mesmo através das palavras de pessoas próximas que agem como seus mensageiros terrenos. Os anjos não só nos protegem e livram de perigos, mas também abrem portas que pareciam fechadas. Muitas vezes, situações improváveis se desenrolam de maneira favorável, como se uma força invisível estivesse trabalhando nos bastidores para nosso bem. Isso pode acontecer em situações financeiras, profissionais, de relacionamentos ou em qualquer área de nossas vidas. Quando clamamos por ajuda em oração, os anjos são os mensageiros que levam nossos pedidos diante de Deus. Eles são intermediários entre o divino e o humano, transmitindo nossas necessidades e desejos com amor e devoção. A resposta às nossas orações pode vir de maneiras que não esperávamos, mas que são exatamente o que precisamos para nosso crescimento espiritual e pessoal. Perceber os sinais dos anjos requer sensibilidade espiritual e uma mente aberta. Eles podem se manifestar através de coincidências significativas, encontros inesperados, mensagens repetidas que parecem direcionadas a nós ou um sentimento profundo de paz em meio ao caos. Cada um desses sinais é um lembrete amoroso de que não estamos sozinhos e de que algo bom está por vir. Quando nos tornamos conscientes da presença e da atuação dos anjos em nossas vidas, nossa fé se fortalece e nossa confiança no divino se solidifica. Sabemos que não importa o quão difícil seja a situação, há uma luz no fim do túnel e uma mão invisível que nos guia. Os anjos nos lembram de que somos amados incondicionalmente por Deus e que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Portanto, ao reconhecermos os sinais dos anjos ao nosso redor, podemos acolher com gratidão as bênçãos que estão por vir.
Cada proteção, livramento, porta aberta e resposta de oração é um lembrete de que estamos sendo cuidados e guiados com amor divino. Que possamos sempre estar atentos esses sinais dos anjos e abrir nossos corações para receber as maravilhas que estão reservadas para nós. Nosso Deus fiel está sempre mais perto do que percebemos. Os anjos são seus operários secretos fazendo maravilhas em nosso favor todos os dias. Embora geralmente invisíveis, somos abençoados com vislumbres de sua atividade através desses sinais. Lembre-se de que o Salmo 103, 20, nos diz que os anjos obedecem instantaneamente e atendem à voz da palavra de Deus. Então fale consistentemente as Escrituras, faça declarações e decrete as promessas de Deus sobre sua vida. Isso ativa os anjos para que os recursos do céu estejam alinhados com suas orações. Se você gostou dos nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal do YouTube.